Tito 2, de 11 a 14. Leamos então a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, muito obrigado por essa porção preciosa da Tua palavra. Não vamos pedir que Tu fales conosco, porque Tu falas. Te pedimos que Tu abras os ouvidos do nosso coração, que o Senhor torne a nossa mente fértil para receber a Tua palavra, e o nosso coração humilde para sermos redarguidos, para sermos corrigidos por Ti mesmo. Obrigado a Deus porque o Senhor nos ama. E como um pai que ama a cada filho que tem, o Senhor cuida de cada um de forma muito especial. Obrigado porque o Senhor nos assiste nessa manhã com a sua maravilhosa graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Mantenha a sua Bíblia aberta no texto, por favor. Meus irmãos, um texto como esse aqui precisa ser compreendido dentro do seu contexto. E essa é uma carta do coração de um pai. Se você já leu os 3 capítulos dessa epístola, a epístola de Paulo a Tito, e eu fiz um cálculo, viu? Já li trocentas vezes, eu acredito que você também já tenha lido muitas vezes. Mas eu parei essa semana para fazer uma leitura bem tranquila, né? Quem tem aqui leitura dinâmica sabe que é capaz de ler uma carta dessa em menos de 20 segundos. 25 segundos. Uma leitura dinâmica. Com a leitura normal, sem pressa, você consegue fazer a leitura de 5 a 8 minutos. Isso não lhe tomaria muito do seu tempo, mas isso iria acrescentar muito à sua vida como um cristão. Porque, se você já leu, sabe que no início da epístola, Paulo está escrevendo a um jovem pastor, que era seu filho na fé, foi conquistado para Cristo através do discipulado que Paulo exerceu na vida dele. E Tito pastoreava uma igreja que estava na região de Creta. Portanto, Tito pastoreava os cretenses. E essa gente não era gente fácil não, viu? Dava trabalho. Gente que vivia lá as suas crendices, e você vai ver isso ao longo da carta. Você vai ver que era gente que ainda se misturando com os judeus, vivendo todo aquele rito, aquela prática do cerimonialismo que vinha da lei mosaica, misturava tudo isso com suas crendices, gente que tinha saudades, às vezes, de viver aquela maneira de vida da qual Cristo havia extraído elas de lá, tirado elas de lá, mas às vezes por conta da presença da carnalidade na vida delas, elas queriam retornar para esse caminho. Essa é uma epístola muito sui generis, porque eu acredito que ela está muito, mas muito conectada com o nosso comportamento como igreja.
Porque muitas vezes, assim como os cretenses, nós temos não mais aquelas crendices, não é? Em horóscopos, signos e em determinadas outras crendices que vêm de diversas origens religiosas que perpassam a nossa sociedade cultural brasileira. Mas muitas crendices e misticismos dentro das nossas próprias culturas evangélicas e dentro dos nossos próprios berços. Fés, crenças que carregamos conosco na alma por conta de uma orientação equivocada, mesmo no nosso berço mais aceito, mais clássico, mais tradicional de nossas denominações. E quando Paulo escreve a Tito, para que Tito manifeste esse pensamento, para corrigir, para ajustar, para regular a vida cristã daqueles irmãos do passado, claro que toda a profecia, e a palavra de Deus é a verdadeira profecia, ela tem um contexto tanto remoto como próximo. No contexto próximo, Paulo está falando àquelas pessoas que estavam ali com ele no período da história em que Paulo vivia. Mas há um contexto distante, é um contexto remoto. E esse contexto, pela excelência das Escrituras, pela eficácia das Escrituras, pela inerrância das Escrituras, ela nos alcança no dia de hoje. Ela chega até você e a mim no dia de hoje para nos apontar justamente que se existe um ser em todo o universo que pode regulamentar, que pode ajustar, que pode fazer com que a sua vida e a minha vida elas estejam de acordo com aquilo que Deus deseja que esteja, é a pessoa de Jesus Cristo que manifesta a viva, poderosa, imarcessível graça de Deus. Eu queria compartilhar nessa manhã sobre esse tema, a maravilhosa graça de Deus, porque Deus interveio neste mundo graciosamente através de Jesus Cristo para trazer salvação a todo aquele que nele crê. Quem são aqueles que são habilitados a crer em Deus por meio de Cristo? Os seus eleitos, os seus escolhidos. E isso independe de idade, de sexo, de condição social, de nacionalidade, de cor. Porque a Bíblia declara que Deus escolheu um povo para ser exclusivamente seu, e povo esse zeloso de boas obras. E é interessante que quando Paulo está escrevendo a Tito, para que Tito oriente a igreja, ele está dizendo para Tito instruir a igreja em alto bom som no seguinte termo: olha, diga à igreja dos cretenses e toda essa região de Creta, porque ele foi plantando várias igrejas, a carta mostra isso, e foi instituindo presbíteros ao longo daquela região, para que eles fossem ensinados que eles não eram melhores que ninguém. Aqueles crentes não podiam ser achados melhores que ninguém. Uma vez me perguntaram, um colega de trabalho há muitos anos, quando trabalhava secularmente, me perguntou o seguinte: mas Ivo, então você acha que a sua religião é melhor do que a minha? Eu disse àquela pessoa: não, eu não me julgo melhor do que você. Eu apenas fui chamado por Deus não para ser melhor do que ninguém, nem a minha igreja. Nós fomos chamados para ser um povo escolhido que se pareça todos os dias, busque cada vez mais ser parecido com Jesus. Essa é a resposta. É a resposta que equaciona o problema. Nós não podemos nos sentir melhores que ninguém, porque isso pode nos levar à esparrela, à armadilha do triunfalismo barato. É aquela velha máxima de uma canção que já tem bastante tempo, que vinculou no meio evangélico, dizendo beijinho no ombro. Era algo assim, que veio do mundo secular, do mundão, e alcançou o meio evangélico com uma cantora que dizendo: se você não sair da frente, eu vou passar por cima de você. Eu vou passar por cima do diabo, eu vou passar por cima daquele que pensa diferente de mim, daquele que professa uma fé diferente de mim. Isso acabou atingindo o nosso mundo, o mundo evangélico, baseado nessa ideia do beijinho no ombro e vou embora e sigo a viagem.
Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos alvos da graça de Cristo. Nós não nos tornamos filhos de Deus por nossos méritos ou por meios naturais. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, o Verbo tem nome. O nome desse Verbo é Jesus Cristo e Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós fomos nele justificados gratuitamente por conta da sua graça, mediante a redenção que há no seu nome. E aí, a gente percebe, portanto, que a graça, ela não vem de nós. Para que nós não nos envaideçamos, para que justamente não nos sintamos melhores do que ninguém. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que a graça, ela é dom exclusivo de Deus. É um encontro, ela promove um encontro, perceba, entre a criatura criada, obviamente, por Deus, restaurada com o seu Criador. E quando todos os dias nós valorizamos isso, e quando todos os dias nós caminhamos na direção de colaborar com Deus, entendendo que por graça fomos alcançados, por graça fomos salvos, por graça fomos santificados, pela graça estamos sendo glorificados, a nossa vida ela ganha um sabor diferente, totalmente diferente. É interessante porque nós vamos encontrar assim, nesse texto, que a graça de Deus ela vai agir na nossa vida, provocando o entendimento que Deus nos concede através de Cristo, pela instrumentalidade do Espírito Santo que habita no coração do crente e vai tornando o crente cada vez mais sensível àquilo que a Bíblia vai dizendo, e ele vai se sentindo cada vez mais seguro. Ele passa pelas lutas, passa pelas provas, passa pelas adversidades, passa por seus medos. Quem aqui não tem medo de alguma coisa? Ah, pastor, é pecado sentir medo de alguma coisa? Não. É pecado em algum momento sentir-se ansioso por conta de uma situação que surge na caminhada de vida? Não. O problema é quando nós não levamos todos esses elementos que compõem o nosso universo, da nossa mente, do nosso coração, que nos prejudicam, que tentam nos frear na caminhada, nós não os levamos para Deus e não os submetemos a essa graça que restaura, essa graça que cura, essa graça que conforta, essa graça que encoraja, essa graça que nos tira da imobilidade e nos leva para caminhar, servindo a Deus e servindo ao outro. Meus irmãos, se nós vivermos uma vida diariamente com cuidado de olharmos a graça de Deus presente em nós, essa graça que nos salva, que nos santifica, que nos glorifica, a vida será diferente. E essa maravilhosa graça de Deus, ela começa justamente apontando aqui no texto que ela nos salva, porque a graça de Deus, ela salva. Acompanhe comigo o versículo de número 11. Diz assim o texto, o verso 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se eu perguntar a você, você como um bom presbiteriano, vai saber definir de cor e salteado. E de cor não é porque você decorou, é de cor porque é de cor, é de coração. Isso está lá dentro do teu coração. Se eu perguntar a você o que é graça, você vai responder de imediato: a graça de Deus é um favor imerecido, pastor. E é verdade. É um favor imerecido. Porque Deus tomou o seu lugar. Você e eu merecíamos sim a morte e a condenação eterna. Merecíamos todos nós irmos para o abismo do inferno. Mas a palavra do Senhor diz que todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, reveladas aos seus filhos, se tornam promessas que caminham pela graça para a salvação. Todas as bênçãos de Deus, e a palavra do Senhor diz isso,
Toda a sorte de bênçãos espirituais reunidas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, elas apontam para trazer a você um benefício maravilhoso. Elas foram planejadas para levar você, conduzir você, meu irmão, minha irmã, docemente ao arrependimento. A reconhecer em algum momento da sua vida que não dá mais para você continuar convivendo com as suas mazelas, convivendo com os seus pecados, convivendo com a sua natureza tão ruim por conta da queda dos nossos primeiros pais. A diferença entre aquele que é alcançado pela graça e o que não é alcançado pela graça é justamente essa. Aquele que é alcançado pela graça tem o seu coração, a sua mente sensibilizada pelo Espírito Santo, promovendo o arrependimento, porque ele foi salvo. O que não foi, tem um coração empedernido. Não consegue decifrar, não consegue discernir o que é esse favor imerecido de Deus apresentado às pessoas na cruz do Calvário. Porque o que a graça de Deus faz é alcançar você, para salvar você do seu próprio pecado e conservar você unido a Jesus. E nessa unidade ou nessa união com Jesus, a nossa vida ela ganha um tempero completamente diferente. Você vai ter lutas, você vai viver de sabores, você vai passar por processos como todo ser humano passa, de momentos em que parece que o vento sopra a favor e você consegue ir. Momentos que o vento sopra contra, tentando fazer você recuar ou então sossobrar no meio do grande mar dessa vida. Mas a palavra do Senhor diz que essa graça salvadora que encontramos aqui, nesse texto da palavra, é uma graça que nos faz ser filhos de Deus, em Cristo Jesus, adotados, e tendo como benefício maior sermos co-herdeiros com Jesus. E o Pai assim determina em todas as suas maravilhas e bênçãos. Gente, a graça, ela é a manifestação desse amor de Deus que faz com que a nossa vida, ela não só tenha um sentido novo, e a gente consegue perceber isso mesmo em meio às dores do dia a dia, mas que são suplantadas pela beleza de Cristo, porque essa graça nos faz conhecer a Cristo por conta da sua salvação. Quando a gente olha lá Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso: vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para ninguém se glorie. E aí a gente vai entender uma máxima de William Carey, pai das missões modernas, que evangelizou a Índia, levou o evangelho à Índia e fez a Índia explodir depois de 2 anos de evangelização como uma nação que experimentou no século XIX de um grande avivamento. Ele disse: a graça é tudo o que eu preciso, mas também é tudo o que eu não mereço. É tudo o que você precisa, mas também é tudo o que você não merece. Porque nós merecemos a morte. E a boa notícia que o Evangelho nos traz é que Cristo soluciona a nossa desgraça, nos dando graça, e graça abundante. Graça que deve fazer você todos os dias ao acordar, seja a hora que for, para os dorminhocos ou aqueles que não dormem muito, mas a gente ao acordar, ao abrir os olhos, dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu acordei para a vida, mas não só para viver as coisas que eu tenho e que eu gosto, e as coisas que eu não gosto, o Senhor tenha misericórdia de me ajudar, mas eu estou vivo. Obrigado, Senhor, por renovar o dom da vida nessa manhã para o meu coração. É essa graça que toca o seu coração para não ficar olhando só para as coisas que trazem ou produzem amargura para a tua alma, mas elevar os olhos para o Senhor em que está a tua salvação,
a tua esperança, a tua restauração, renovar do teu vigor, não só físico, mas da alma, do espírito, para caminhar rumo aos objetivos que Deus tem para você, e você poder dizer todos os dias: obrigado, Senhor, porque o Senhor está todos os dias presente comigo. A graça de Deus nos ensina, irmãos, a sermos felizes, sem depender das circunstâncias, a vibrarmos, porque temos a oportunidade não só de botar a mão na massa e fazermos as coisas que as demandas da nossa profissão reclamam a nós. Perceba, mas a graça que temos de poder evangelizar as pessoas, de compartilhar as pessoas do que Jesus está fazendo na minha vida, de quem Ele é na minha vida. Porque não tem sentido. Se eu sou um crente que reclama toda hora, se eu sou um crente que olha e vive aquela teologia da hiena do desenho animado, ó vida, ó céus, ó dor, alguma coisa está acontecendo. E não é a graça de Deus que está agindo no meu coração. Eu estou vivendo a minha própria desgraça. Eu passo a ser aquele crente que se auto-vitima, que as pessoas tenham peninha de mim, que as pessoas fiquem olhando para mim e tentem, de alguma forma, se achegar a mim por causa da minha forma de me achar tão triste, tão vitimado. A graça de Deus nos ensina, irmãos, a irmos para além disso, porque é graça salvadora. E essa graça salvadora é a graça santificadora. Nesse texto nós encontramos algo muito interessante. No verso 12, diz o texto, através de Paulo a Tito, essa graça, ela nos educa para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos, diz o texto, no presente século, sensata, justa e piedosamente. Não é o que está aí no texto? Essa graça nos educa para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos o presente século, sensata, justa e piedosamente. E a segunda parte do versículo 14 declara assim: a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar. Purificar quem? Você e eu dos nossos pecados. Irmãos, a mesma graça que salva é a mesma graça, e aqui nós temos educadores no nosso meio, pessoas ligadas à área de educação. O que Paulo está informando a Tito, e por consequência, Tito, aqueles irmãos em Creta, e essa palavra deve reverberar nos dias de hoje, porque ela é sempre atual, a Bíblia não precisa ser atualizada. Ela está dizendo para você e para mim, em alto bom som, que essa mesma graça que salva, ela também educa, e essa graça é pedagoga. O verbo usado no original aqui tem o mesmo sentido do substantivo pedagogo, do substantivo pedagogo. Qual é o objetivo do pedagogo? O objetivo do pedagogo é conduzir seu aprendiz passo a passo ao aprendizado. Essa educação que vem pela graça é no sentido de nos conduzir todos os dias a um aprendizado de como sermos parecidos com Cristo, como nos tornarmos semelhantes a Jesus. E aquele que vai se tornando semelhante a Jesus é alguém que tem um coração generoso, é alguém que olha o outro não com distância, não olha o outro com desconfiança, não julga, não murmura, não cria raiva. Lá no interior falava cria raiva, né? Não cria raiva, porque está imbuído da verdadeira graça que traz o verdadeiro amor de Deus, e a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Tem gente que tem medo de amar. Alguém já disse, não fui eu, foi um filósofo americano, um grande teólogo chamado Jonathan Edwards, diz que amar é correr riscos. Quem ama corre risco. Porque o amor, diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. O amor não age de forma inconveniente, diz Paulo escrevendo aos Coríntios. O amor tudo sofre. Mas muitas vezes queremos ficar na zona de conforto. E a graça nos convida para sair disso. Porque Jesus tudo sofreu, tudo suportou. Diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, que ele sofreu e suportou a ignomínia, a vergonha da cruz. O que você tem dado ao Senhor como resposta desta graça que alcançou um dia o seu coração?
Como você vê essa graça dioturnamente caminhando com você? Todos os dias caminhando com você. A graça conduz o homem dia a dia, conduz o crente dia a dia. Essa graça que nos guia, essa graça que ensina para nós os parâmetros das regras que estão contidas nas Escrituras, para que a nossa vida seja uma vida de renúncia, renúncia ao pecado, renúncia à nossa vaidade, renúncia ao nosso egoísmo, renúncia à nossa língua ferina, renúncia ao nosso olhar egoísta, cobiçoso, ao nosso ouvido, que muitas vezes vai se impregnando e vai se emprenhando de palavras que vêm de outras pessoas, e vamos deixando a nossa mente se levar por aquilo que não edifica, por aquilo que não promove unidade, vida dentro daquilo que somos chamados a viver numa estrutura de amor e santidade, que é a igreja. Aqui esse verbo utilizado no versículo 12 é renegar. E eu leio mais uma vez para os amados, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente, diz o texto da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos renunciar ao pecado e seguir a Deus pelos nossos próprios esforços ou iniciativa. A graça foi proporcionada para você. Se você é um escolhido de Deus, se você vive ataviado das responsabilidades e cumpre as responsabilidades que a palavra de Deus preceitua para que você seja instrumento dessa graça, é Deus quem proporciona isso para que você seja, de fato, alguém que evidencia isso. Nós não podemos abdicar ou abandonar as descrenças e as paixões mundanas se nós não tivermos essa graça operando no nosso coração, porque aí nós vamos sendo santificados. Tem muito crente que possui uma mente adormecida dentro da casa do Senhor. Muitos crentes que foram alcançados salvificamente por essa graça, entenda isso, salvificamente, a graça os salvou, mas não estão vivendo uma vida de santidade. E Paulo aqui instrui ao seu filho na fé para que instrua a igreja, que é mister. É necessário que a igreja viva em santidade. Muita gente possui uma mente adormecida dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque os seus pensamentos, o seu coração está completamente distante de servir a Deus. Quando você pega a carta de Tiago, por exemplo, no capítulo 4, versos 6 ao 10, você encontra a seguinte orientação das Escrituras Sagradas, por ter para o meu coração. Querendo eu ou não, querendo você ou não, diz o texto. Antes, Cristo dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, porém, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem muita gente que interpreta esse texto fora da realidade de um contexto em que nós não podemos esquecer que Pedro andou com Jesus e Pedro foi usado pelo diabo. E eu e você não somos imunes a sermos usados pelo diabo quando damos lugar ao diabo na nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero trazer a você que ouve aqui na nave desse templo, você que nos ouve em casa ou em qualquer outro lugar, e você mesmo sendo alguém que se diz crente em Cristo Jesus, pode dar lugar ao diabo. E a Bíblia diz que nós precisamos resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, para que eu não seja instrumento dele, de desunião, de desavença, de discórdia. E diz mais o texto a partir do versículo 8, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. Se você resiste ao diabo, você pela graça de Deus resiste ao diabo, e a maneira de se resistir ao diabo está aqui. Eu não estou inventando aqui a roda, nem reinventando a pólvora. É você se achegar a Deus. Como é que você se achega a Deus? Todos os dias, como está a sua leitura das Escrituras? Todos os dias, como é que está a sua vida de oração?
Como está a sua entrega a orar por aquela pessoa que de repente você não tem tanta afinidade ou você fica com o pé atrás? Você ora amorosamente, compassivamente por ela e a abençoa em nome de Jesus com sua oração? Ou você faz orações imprecatórias? Ou você sugere de forma maquiada que algo tem que acontecer com aquela pessoa para ela sair do teu caminho? Você tenta disfarçar a sua alegria quando algo dá errado na vida do outro com quem você não tem tanta intimidade. Isso é dar lugar ao diabo. Mas quando nos achegamos a Deus, como diz aqui Tiago 4, já no versículo 8, ele se chega a gente e diz o texto, há uma ordem para você e para mim, para que nos santifiquemos, e a santificação faz parte da obra da graça de Deus oferecida a você e a mim. Diz o texto, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, limpai o coração, limpai o coração. Temos todos os cuidados dessa vida para não nos contaminarmos as nossas mãos. Quando vamos fazer uso de um alimento, lavamos as mãos, fazemos aquela asepsia com maior tranquilidade. Mas o nosso coração precisa ser purificado para que diante de Deus ele seja aceito. Para que diante do Senhor não só as mãos estejam limpas, mas o texto do Salmo que lemos hoje aqui diz, aquele que tem um coração puro, esse entrará na presença do Senhor. Mas o texto me arrebata quando no versículo 9 desse capítulo 4 de Tiago diz o Senhor, afligi-vos, fiquem aflitos, chorai, lamentai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que aqui o texto bíblico está dizendo? Se nós queremos viver uma vida de santidade, nós temos que lançar o cinismo fora. Porque tem gente que continua pecando contra o próximo, continua fazendo nas escondidas o que é errado diante do Eterno. E vem para a casa do Senhor como se nada tivesse acontecendo. E continua orando, continua lendo, continua instruindo, continua conversando, continua fazendo tudo como se a sua vida estivesse limpinha da Silva. Mas a vida está podre, e Jesus disse que aqueles, como os fariseus, estão bonitos por fora, como um sepulcro caiado, por dentro eles são podres, os ossos são podres. É gente que mente. Como diz um professor amigo meu no seminário, gente que mente que nem sente. Gente que fala mal do outro que nem sente. Gente que conspira coisas no coração contra o seu próximo que nem sente. Gente que faz fofoca que nem sente. Então aflija-se, lamente, chore, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, diz a palavra de Deus, mas chega! Você quer ter uma vida santa? Diga, Senhor, tem misericórdia de mim, eu reconheço. O meu pecado é esse. A tua graça me alcançou, mas eu quero ficar agarrado à desgraça do meu pecado. Que a graça do Senhor, como diz a tua palavra, superabunde na minha vida. Por isso que o texto fala aqui no início, capítulo 4, versículo 8, que Deus nos deu maior graça. Está aqui o texto. E ele vai dizer, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos entender que nesse processo da salvação, dessa graça que você e eu dizemos, ela me alcançou, ela me salvou, requer a nossa santificação diária. Mas para concluir, a graça, a maravilhosa graça de Deus, ela não somente salva você, ela não somente santifica você, mas diz o texto aqui da palavra de Deus que ela glorifica você e eu, porque nós estamos num processo de glorificação pela santificação de Deus operada a nós, e esse dia vai chegar quando o Senhor Jesus voltar. Veja comigo aqui esse versículo 13 do texto que lemos aqui de Tito. Diz assim, olha, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Aguardando, é o que nós estamos fazendo, o Senhor Jesus está regressando para nós.
Nós somos a noiva de Cristo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Percebe? Essa graça que nos salva, ela vai nos santificando, nos educando, a fim de vivermos uma vida consagrada enquanto nós estamos aguardando a bendita esperança ao retorno de Cristo. Meus irmãos, essa expressão aguardar com paciência, ela tem que modificar o seu modus vivendi, ou seja, o seu modo de viver. Quando eu sei que eu não estou aguardando com paciência essa viva esperança do retorno do meu Salvador, do meu Rei, do meu glorioso Senhor, é quando eu não tenho a paciência de caminhar de acordo com aquilo que o Senhor deseja que eu caminhe, mesmo quando eu não vejo, às vezes, algo acontecendo no sentido das coisas que eu espero que tragam tanto benefício para a minha vida. A gente tem que esperar que tudo vem no tempo do Senhor. E esse aguardar com esperança e paciência tem que modificar a sua vida. Porque é com bendita esperança, diz o texto, que nós estamos aguardando. Não aguardando a realização dos nossos interesses, mas do interesse do reino. Por que a gente serve ao Senhor? Mesmo em meio a uma semana tumultuada, correria de um canto para outro, família, e vai embolando tudo, irmãos. É uma coisa, como diz o texto de Salmos, né? Um abismo vai chamando outro abismo, e você está no meio do olho do furacão, mas você não pode reclamar. Você tem que dizer assim, muito obrigado pelo privilégio de estar vivo, para ser partícipe do teu reino, para participar da tua obra, para te servir. Paulo muitas vezes declarou que ele esmurrou a sua própria carne. Ia dormir de madrugada, acordar mais cedo ainda. E olha que ele apanhou, e olha que ele foi perseguido, e olha que ele foi aviltado. O que a gente passa não é absolutamente nada. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, através do próprio apóstolo Paulo, capítulo 8, 17, o seguinte: ora, olha o que Paulo está propondo para a gente, irmãos, em alto e bom som. Olha que coisa linda, olha que coisa bela. Paulo está dizendo assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Percebe? A graça de Deus salva você, produz santificação na sua vida, a responsabilidade é sua em se santificar. Eu não posso te santificar. Você se santifica à medida que você vai dando a oportunidade do Espírito Santo trabalhar na sua vida. Mas diz também que essa mesma graça, o que é que ela faz? Ela vai glorificar. E a glorificação é um ato da graça de Deus que nos traz uma segurança tão absoluta de que nós estamos sendo levados a um ponto que um dia, quando Jesus voltar e nos apresentar diante de Deus como noiva, como igreja de Cristo, imaculada, justamente por estarmos mais sem mancha alguma do pecado, da nossa velha natureza, nós estaremos não só com o corpo glorificado, mas com todo o conteúdo desse corpo exatamente semelhante a Jesus. Isso vai se dar aonde e quando? Na segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz que nós receberemos um novo corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo poderoso, mediante a glória de Jesus. E aí nós vamos poder reinar com Jesus pelos séculos dos séculos. E essa glória de Deus, através da nossa vida, por isso que seremos glorificados, ela vai ser difundida em todo o universo. Imagina isso, nós reinarmos com o Senhor, qualificados por essa graça que nos alcançou, que nos salvou, que nos santificou, e chegamos no ápice, na cereja do bolo. Eu e você vamos estar completamente glorificados. Então, a glorificação é esse estágio final do plano da nossa salvação. E olha o que Paulo declara em Romanos 8:30. Ele diz assim: e aos que predestinou,
a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Percebe? A graça de Deus, ela é maravilhosa em nossas vidas, irmãos. Porque nós já fomos salvos, santificados e glorificados para esse eterno propósito de Deus. Então, eu gostaria de que você, nessa manhã, saísse daqui, voltasse para casa, fosse viver essa semana, colocando em prática as seguintes proposições. Se Jesus, de fato, me salvou, eu sou o seu filho. E eu tenho que viver como um salvo ou como uma salva. E também, se Ele me salvou, a palavra do Senhor diz que Ele me santificou e me purificou para si mesmo. Eu tenho que começar a ter o cuidado de ver as marcas ou os marcadores dessa vida de santidade na minha vida. Como é que eu faço isso? Será que eu tenho guardado a minha boca, a minha língua? Eu tenho preservado meu olhar e os meus ouvidos, né? Que são portas e janelas de tudo que vem lá de fora. Há uma lei muito antiga da informática que diz: se entra lixo, sai lixo. Do que você está enchendo a sua mente e o seu coração? Filipenses 4,8 diz que tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for agradável, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, as coisas devem ter virtude diante de Deus. É isso que deve ocupar o vosso pensamento. Mas Ele garante também a nossa glorificação. Isso vai acontecer lá na segunda vinda do seu Filho. Então viva esses dias, essa semana, viva a sua vida, orando ao Senhor Jesus. Senhor, através dessa vida de santidade, vai trazendo ao meu coração e à minha mente a segurança de que eu estou sendo glorificado com Jesus, e como alguém que está sendo glorificado com Jesus, a minha vida tem que ir mudando, o meu comportamento tem que ir mudando. Então o Senhor opera no meu coração, e usa aqueles que o Senhor quer usar para ser instrumento do Senhor, para mudar o meu caráter, mudar a minha vida. Eu quero aprender a ter a certeza que eu pertenço a Deus, e que eu não vivo como um ímpio, que eu vivo sim como alguém que renegou as suas próprias paixões, a sua vida de impiedade. Então, querido irmão, querida irmã, siga uma vida de santidade ao lado do Senhor Jesus. Viva como alguém que está na expectativa desse dia de glorificação. Viva o dia de hoje na expectativa de que, mesmo em meio aos maiores problemas que você possa estar vivendo ou passar, a graça, maravilhosa graça de Deus já te alcançou. Existe uma canção de um cantor muito querido, Asaf Borba, lá do sul do país, e essa canção capturou meu coração há muitos anos. A canção deve ter mais de 35 anos. Ela diz assim: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos me esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Aí eu vou cantar assim: foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, preciosa e doce graça. E vou dizer para eles lá no céu: foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu vivi e cheguei aqui. E cantarei e falarei de Jesus que me salvou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça,
superabundante graça. Que lindo, né? Graça foi graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei. Cheguei lá, né? Chegaremos lá um dia. Que a graça maravilhosa do Senhor traga ao teu coração, meu irmão, quebrantamento. Traga a você o senso de que você precisa se humilhar. Nós precisamos todos os dias reconhecer isso. Eu não sou nada sem a graça de Jesus. Que vivamos essa vida com essa graça maravilhosa do Cordeiro de Deus que nos traz tanta segurança.